e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Este texto fala da semente. Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador. Fala da correspondência entre a semente e a terra que ela é plantada, que ela é lançada, e do processo da multiplicação, da abundância. E tem a ver aqui com princípios do reino de Deus. Jesus falou que é um dos mistérios do reino de Deus, esse processo em que acontece a frutificação, a multiplicação, e esses fatores nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas orando mais uma vez. Eterno Deus e Pai, no santo nome de Jesus, pedimos a Tua presença, a Tua bênção durante a palavra do Senhor nesta noite, que todos nós, Senhor, possamos ser abençoados, ouvindo, aprendendo a Sua palavra. Oramos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém? Podeis sentar. Já tem sido dito que Deus não tem qualquer simpatia pela subtração. A divisão, Deus odeia. Gosta um pouquinho da soma, mas tem um grande prazer na multiplicação. Guardou? Subtração, Deus não gosta. Subtrair, tirar, né? Não. Dividir, muito menos. Deus odeia a divisão, principalmente do seu povo, né? A soma ele gosta um pouco, mas ele tem um especial prazer na multiplicação. Repetindo assim para guardar. Deus estabeleceu um princípio muito simples dentro da criação. É necessário ter uma semente para semear. Sem uma semeadura, não há uma colheita. E é nesse sentido que até a matemática humana, nossa matemática, combina com a matemática de Deus. Na matemática nossa, qualquer número que você pegar e multiplicar por zero, pode ser 1 milhão, multiplicado por zero vira zero. Ou seja, o zero anula toda a soma, o potencial de um número. Então, zero não é realmente um número aplicável ao cristão. O cristão não é um zero. Ele é um homem, uma mulher que Deus dotou de um ou mais talentos, podendo ter muitos talentos. Agora, é importante a gente entender que o pecado entra na história da humanidade, e o pecado tem um poder nocivo de anular os princípios de Deus, de fazer o homem esquecer, não ver os princípios de Deus. Aí o pecado cria uma mentalidade, que é a mentalidade do pecado. Qual é a mentalidade do pecado? É do fracasso, do medo, da escassez, do não ter, do sentimento de inferioridade, de incapacidade, de impossibilidade. Qual é a mentalidade de Deus? É da possibilidade. A mentalidade de Deus que Ele infunde nos seus filhos é do posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta é a mentalidade de Deus, do conforto, da proteção, da certeza de uma saída, de uma direção, de uma porta que se abrirá no momento oportuno e certo. E sempre Deus alimenta o coração dos seus filhos com a palavra de esperança. Então é necessário primeiro encarar o fato de que nós herdamos a mentalidade do pecado ou do fracasso,
que herdamos de Adão. Aí a palavra de Deus chega exatamente para quebrar esta herança ruim que nós temos do pecado. Nós temos que sermos transformados, sermos conformados à imagem de Cristo. A imagem de Cristo é o homem vitorioso. Jesus Cristo é o homem que vê com os olhos de Deus, né? Ele sendo Deus, claro, vê a possibilidade em todas as situações. Até para os mortos, Deus diz: farei sair das vossas sepulturas. Então nós encontramos na palavra de Deus algumas provas que Deus deixa subentendido que nós, sendo criação de Deus, nós fomos criados para uma realização, para uma frutificação, para um processo de construção, de influenciar, de multiplicar as coisas em tudo que nós fizermos. E é claro que temos que entender isso, porque existiu há algum tempo atrás a teologia da prosperidade, que desvirtuou muito a ideia de um Deus de abundância. Mas Deus não deixou de ser um Deus de abundância por causa dos erros da teologia da prosperidade. E nós ficamos com um pouco de medo de falar no assunto, porque o assunto acabou ficando muito tendencioso e a gente achou melhor silenciar um pouco. Mas acho que chegou o tempo de retomar os ensinos de acordo com a Bíblia, do que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus disse para aquele primeiro casal, primeiro a Bíblia diz: Deus os abençoou. Então, a partir daí, acho que todas as possibilidades estão abertas. Deus os abençoou. O que é que um homem quer? O que é que um ser humano busca? O que é que Jacó lutou a vida inteira para obter? A bênção de Deus. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Deus os abençoou. Adão e Eva. E o que é que Deus disse para eles? Olha, são as primeiras palavras de Deus, e elas vêm em forma até de um mandamento. Deus diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Ou seja, só palavras de governo, de produção, de multiplicação. Se Deus deu essa ordem para a sua criatura recém-criada ali, é porque ela estava habilitada para aquilo, ou Deus a habilitaria para aquilo. Deus nunca nos mandou fazer uma coisa que nós nunca poderíamos fazer. Quando Ele manda fazer é porque Ele já dá o recurso, Ele já prepara, Ele já habilita. Então o Senhor diz para o homem: frutificai. Pode ser no sentido apenas, essas palavras apenas no sentido de gerar filhos. Ela é também no sentido de gerar filhos, mas aqui Deus não especifica. Ele diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, aliás, logo no início, quando Deus chama Abraão, Ele disse para um homem e uma mulher já idosos, dizendo: far-te-ei uma grande nação. Sai da tua terra, me segue, e você será o pai de uma grande nação. Passaram-se vários anos, e Abraão ainda está só ele e Sara, mais envelhecidos ainda. Então disse Abraão ainda ao Senhor: eis que me não tens dado semente. Era filho, né? E eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Abraão estava falando de Eliezer, o mordomo, não era filho. Foi criado ali com ele. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Veja que mentalidade Deus está criando em Abraão. Deus está mudando
o foco, o raciocínio de Abraão. Abraão diz: eu estou só. Deus diz: a tua descendência será tão grande, tão imensa como as estrelas. Você pode contar as estrelas, Abraão? Não, Senhor, são muitas. E olha que na época de Abraão, a olho nu, dizem que mal os homens podiam contar 10.000 estrelas. Depois, com a descoberta dos telescópios, descobriram que não existem apenas 10.000 estrelas no céu, existem bilhões de estrelas. 500 anos depois, os filhos de Israel estão no Egito, e é dito a respeito dos descendentes de Abraão: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo capítulo 1, verso 7, que é o preliminar para Deus tirar Israel do Egito, já como uma grande nação. Ou seja, Deus realmente cumpriu para Abraão a promessa. Abraão, que era só ele e a sua esposa, e já não estava mais neste mundo, mas tinha agora uma descendência numerosíssima sobre a terra. O crente individualmente também recebe da palavra de Deus uma série de orientações que assegura para ele a bênção de Deus. E quando nós falamos da prosperidade divina, vai muito mais além do que riquezas financeiras. Significa bem-estar, significa paz, significa estar alinhado com a vontade de Deus. A prosperidade de Deus para nós, ela é abrangente, ela não é empobrecida apenas pensando em dinheiro, né? Porque se alguém pensar nisso só em dinheiro, está roubando da verdadeira prosperidade divina o seu fulgor, o seu brilho, a sua força. Vai muito mais além, vai muito mais além. Para algumas pessoas, e talvez muitos que estejam aqui, a prosperidade, a felicidade não é ter muito, é ter o suficiente e viver em paz. Para outros, uma grande explosão de prosperidade, de riqueza, de dinheiro, pode significar a ruína, o desvio, o abandono da fé, o desvio. Isso não é prosperidade, isso é uma maldição. Então Deus sabe como dosar todas as coisas. Ele sabe ao nível, Ele sabe o suporte de cada um de nós, até onde Ele pode despejar dos seus depósitos eternos, e pode nos manter num nível de contentamento, de felicidade, de segurança interior, de paz para servir a Deus. Então a verdadeira prosperidade de Deus é esta certeza de que estamos caminhando seguramente dentro da vontade do Senhor. Então, mas Deus fala para os seus servos, em Deuteronômio 28, muito citado, e na realidade é a palavra de Deus, não pode ser ignorada. Ele diz assim: todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Olha, prosperidade naquele tempo para os judeus significava também ter muitos filhos. Então a primeira promessa de Deus aqui em Deuteronômio é muitos filhos. Naquela época, ter muitos filhos significava ter mão de obra garantida, significava ter um pequeno exército para proteção. Então, nos tempos de Abraão, nos tempos de Jacó, de Isaac, naqueles tempos patriarcais, era uma grande riqueza ter muitos filhos, muitos mesmos. Quanto mais sinônimo de prosperidade. Os tempos mudaram, hoje as famílias preferem optar pelo controle da natalidade dos filhos, ter um número reduzido de filhos, mas de fato esta era a mentalidade. O Senhor diz aqui: dará abundância de bens no fruto do teu ventre. E aí depois passa para as criação, e no fruto dos teus animais. Agora vai para a agricultura, e no fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo.
quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Essas promessas, elas fazem parte da redenção de Cristo, porque Jesus tirou a maldição da lei. O que era a maldição da lei? Exatamente o contrário de tudo isso. Era a maldição da lei. O Senhor disse: se vocês virarem as costas para a minha palavra, vocês buscarem deuses estranhos, vocês adorarem ídolos, o Senhor disse: eu farei vir a pobreza, a doença, a praga, eu farei com que os seus inimigos triunfem sobre vocês, eu vou permitir que vocês sejam oprimidos, afligidos. Então a maldição da lei foi cancelada na cruz. O que resta para o Filho de Deus, para o crente em Jesus, são as bênçãos de Deuteronômio 28, nenhuma das maldições, uma vez que ele esteja em Cristo. Mas vamos seguir. A Bíblia diz também que nós somos uma semente de Deus. Somos semente de Deus. Nós não fomos gerados pela palavra de Deus, que é a semente incorruptível. Então nós somos uma semente de Deus. Além de nós termos sementes, são talentos, habilidades, capacitações, nós também somos uma semente de Deus. E o Senhor, então, é claro ao ensinar que por causa da mentalidade do pecado, muitos dizem: eu não tenho. Lá em cima, onde nós lemos, o Senhor disse assim: porque aquele que tem se dará. Vou literalmente ler. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Parece que é um jogo de palavras, mas Jesus está querendo dizer exatamente isso. Aquele que tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque ele diz que não tem, quando ele de fato tem. Todo ser humano tem algo, tem conteúdo. E é a partir desse conteúdo que Deus te deu, é que Ele vai criar, que Ele vai desenvolver grandes coisas através de você, ao redor de você, dentro daquele plano que Ele tem para o seu bem-estar espiritual, físico e emocional. Então, por causa da mentalidade do pecado, muitos vão logo dizendo: eu não tenho, não conte comigo, porque eu não tenho, né? Já viu aquela pessoa que ela sempre, né, chega lá na cantina lá da empresa, lá no barzinho, lá na lanchonete, ele sempre chega por trás e diz assim: o que você vai pagar aí hoje? É raro um que chega e diz: o que vocês querem comer? Pode pegar. A maior parte pergunta: o que você vai pagar hoje? Por que as pessoas são assim, né? A Bíblia fala do sanguessuga, né? Que só diz dá e dá. Mas Deus quer criar nos seus filhos esse potencial, essa capacidade, né? De já chegar e dizer: o que vocês precisam? O que eu posso ajudar? Tem muita gente assim? Tem muita gente que Deus já iluminou a mente dela. Ela sabe que pode sim ajudar, não vai faltar não. Da onde ela tirar, vai surgir mais. Deus vai fazer nascer mais ali. A semente é frutífera, a semente é forte. Glória a Deus. Então, esse negócio de dizer não tenho, não posso, pode bloquear muitas bênçãos na vida de uma pessoa. Porque a Bíblia diz assim, olha bem o que a Bíblia diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Paulo está dizendo aqui àqueles irmãos que eles estavam sustentando a obra de Deus naqueles dias, ajudando os pobres e os necessitados. E Paulo diz o seguinte: Deus é aquele que dá semente para quem semeia. Ou seja, vocês receberam de Deus a fé,
a capacitação, a confiança de dar. E Deus então é aquele que supre. Deus dá semente ao que semeia e pão para comer. Ele também multiplicará a vossa sementeira e aumentará. Olha bem, os termos aqui não é nem de somar, é de multiplicar. Aumentará os frutos da vossa justiça. Frutos da vossa justiça aqui era generosidade, era tirar o dinheiro do bolso e ajudar o irmão pobre, o necessitado, o faminto. Ajudar as viagens de Paulo, ajudar no socorro de outras igrejas pobres que haviam naquela época, que não tinha nada para oferecer, tinha que receber. Então o apóstolo está falando o seguinte: o Deus que dá semente ao que semeia. Há aquela ilustração antiga lá de Israel, que o Mar Morto é um mar morto mesmo, né? Porque o Rio Jordão despeja a água no Mar Morto, e a água do Mar Morto não vai para lugar nenhum, fica entancada, sai pela evaporação. Mas o Mar Morto não tem vida nele, porque tudo que ele recebe, ele retém. Ao contrário, para cima do Mar Morto, uns 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, tem o Mar da Galileia, é o lago mais cheio de peixe que existe no mundo. Mas ele recebe a água do Jordão, e lá embaixo ele libera a água do Jordão novamente. Do jeito que ele recebe, ele dá. Do jeito que ele recebe, ele dá. E como ele recebe e dá, a água dele é limpa, é potável, tem peixe que não acaba mais. É um lago riquíssimo. O Mar Morto recebe, não dá para ninguém, mas não tem nada também. Em Gênesis capítulo 41, verso 49 a 52, conta-se um trechinho da história de José, depois que ele passou pela provação, depois que ele tinha passado por todo aquele momento difícil da vida, e ele foi então colocado como vice-rei no Egito. Nesse período aqui, diz que ele já estava com os celeiros abarrotados de pão. Ele administrava as riquezas daquele mundo da época, e como primeiro ministro de Faraó, José já tinha provido de pão para 7 anos de fome que viria. Mas tinha muito pão para José negociar com povos do mundo inteiro. Depois daquele momento, a Bíblia diz assim: assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Não dava mais para calcular quantos sacos de trigo ele tinha, porquanto não havia numeração. Acabou os números. E nasceram a José. Logo depois então, a esposa de José está grávida, nasce. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, toda a minha provação, e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome Efraim, os 2 nomes são proféticos, né? Os dois filhos trazem nomes que representam o agir de Deus na vida de José. Manassés, ele disse: olha, Deus tirou a tristeza, a angústia do meu coração, porque ele certamente lembrava dos irmãos, da maldade, da saudade do pai, e ele disse: Deus aliviou isto, sinto paz agora. Manassés, o nome desse menino, significa o que Deus está fazendo na minha vida. O segundo menino, ele olhou para os celeiros do Egito, não tinham mais onde pôr trigo. Era o homem mais poderoso do mundo, mais rico, mais poderoso, e ele disse: esse menino vai chamar Efraim. Literalmente o nome Efraim significa duplamente frutífero. Representava a abundância do governo de José. Irmãos, quando José foi lançado na cova para morrer, ele não viu Efraim, mas Efraim estava lá dentro. Já estava dentro de José. Quando José foi vendido escravo para os ismaelitas, José ainda não viu Efraim. Quando José foi para a casa de Potifar,
começou a aparecer um pouquinho de Efraim no que ele fazia para o seu senhor. Tudo que José punha a mão já prosperava. Mas quando a mulher de Potifar caluniou José e quis jogá-lo na destruição, novamente José não podia enxergar mais o Efraim. José ficou preso lá no mínimo uns 3, 4 anos, no mínimo 2 anos, e não podia também ver, mas José continuou fiel ao propósito de servir a Deus, o que era importante. Mas quando Deus exaltou José e pôs ele como o homem mais poderoso da terra, a Bíblia diz que José viu o Efraim. Efraim estava ali e nasceu. Mas ele sempre esteve ali, né? Ele estava em José. E duplamente frutífero, traduz exatamente o que Deus tinha para José. Essa aqui é um dos segredos da prosperidade segundo Deus, verdadeira. José passou um longo período que ele jamais poderia acreditar que tudo aquilo aconteceria naquele nível. Ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. Ele não sabia até onde ia esse propósito. Foi muito mais do que ele imaginava. Mas aí entra aquele pensamento: por que é que eu, sendo servo, fiel a Deus, às vezes passo por ainda grandes dificuldades? José passou por grandes dificuldades sendo fiel. Deus está amadurecendo você não apenas para receber grandes coisas, mas para saber receber e ter grandes coisas. Receber uma grande soma de dinheiro sem saber como utilizar aquilo, pode ser para ruína. Como aquele irmão que logo que ele conseguiu comprar o primeiro veículo dele, praticamente deixou de frequentar a igreja, porque tinha uma série de programas de passeios, de visitas e de coisas para fazer com seu carro novo, ou seja, não tinha mais tempo para a igreja. Deus quer nos preparar para o dia que Ele nos der o primeiro carro, nós louvarmos a Ele na sua casa por termos uma condução para carregar nossa família, e não para fazer planos para ficar distante da igreja nos cultos principais, para ficar longe da comunhão dos santos, aproximando mais do mundo do que de Deus. Então José teve uma preparação, porque a estrutura que José iria ocupar era sumamente elevada, elevadíssima, a maior do mundo da época. E José cumpriu brilhantemente o ministério, a função que Deus lhe deu. José foi impecável. José não demonstra nenhum erro, nenhum deslize, mesmo estando na posição mais elevada, mais cobiçada que um homem poderia pensar naqueles dias. E ele disse então: Efraim, duplamente frutífero. Deus já colocou um Efraim dentro de cada um de nós. Deus está amadurecendo a nossa vida para podermos contemplar esse Efraim, o nascimento dele, a vinda dele. Glória a Deus. Na parábola dos talentos de Mateus 25, o Senhor Jesus fala que todos aqueles 3 servos, são 3 tipos de servos, receberam talentos. Nenhum ficou sem talento. Um recebe 5, outro recebe 2 e um recebe 1. Aí alguém diz o seguinte: mas também houve desigualdade de talentos. Quem recebeu só um, recebeu só um. Você sabe o que significa um talento para os tempos daquele tempo de Jesus? Irmão, quem recebeu um talento, recebeu muita coisa, mas muita coisa. Um talento correspondia a 6.000 denários. Um trabalhador comum trabalhava o dia inteiro para ganhar 1 denário. Quem recebeu um talento recebeu 6.000 denários. Isso corresponde a mais ou menos 23 anos trabalhando e economizando tudo para dizer: eu tenho um talento. Quem recebeu um talento recebeu muito. Ou seja, todos nós recebemos muito. Eu tenho certeza, creio eu, que eu não sou o homem dos 5 talentos.
Já pensei que eu podia ser o de 2, mas já tirei também o meu cavalinho da chuva. Eu acredito que eu sou homem só de um talento. Mas tem uma coisa, eu fico muito preocupado, porque quem recebeu um talento na parábola fez uma coisa errada, e Jesus colocou ali o erro dele para a gente não cometer. Ele escondeu o talento, omitiu, neutralizou. Não contem comigo, não façam nenhum programa esperando que eu vou ajudar, porque eu não vou mesmo, porque eu só tenho um talento. Mas não é só, é muito um talento, né? E olha que aquele que tinha um talento, se é que ele acha que era pouca coisa, aí ele tem que lembrar também da viúva pobre, que Jesus ficou olhando o povo dando ofertas, e aquela viúva colocou 2 moedinhas, e quando terminou o culto e todo mundo foi embora, Jesus disse assim: aquela viúva deu mais do que todos. Mas como, Senhor? Eu vi um homem jogando no gasofilácio 100 mil reais, outro veio e colocou 50 mil reais, e depois aquela viúva veio e colocou 2 moedinhas. Jesus disse: olha, eu não faço a conta como vocês fazem. Estou parafraseando, ele não falou essas palavras, mas é isso que ele queria dizer. Eu não faço a conta como vocês. Aquele que deu 100 mil reais tinha de sobra muitas vezes mais guardado na sua casa. Aquele que deu 50 também tinha muitas vezes mais economizado e guardado. Aquela mulher deu tudo o que tinha. Jesus estava olhando, não era o que as pessoas davam, mas o que sobrava. E o que estava sobrando na experiência dos outros era muito. Então eles não estavam fazendo muita coisa com relação ao que eles tinham. A viúva, sim, Jesus teceu o elogio a ela. Bem, a pergunta então é esta: nós somos semente de Deus? Nós temos semente de Deus? E nós fomos criados para frutificar, para produzir frutos. Aí a pergunta é esta: como é que está a nossa vida de frutos para Deus, para o nosso semelhante, para o reino de Deus, né? O que você tem? Quando Deus perguntou: o que você tem, Moisés, na mão? Moisés disse: eu tenho uma vara. Ele disse: então é com esta vara que eu vou começar a te fazer o maior libertador de todos os tempos. É suficiente. É só isso que você tem na mão? É só isso, senhor. Sou um pastor pobre, trabalho para o meu sogro. Então, Moisés, toma a tua vara e vai falar com o faraó, porque através do que você tem eu posso fazer um grande milagre. O que você tem, Davi? Davi disse: Senhor, eu sou um pastorzinho de ovelha, eu tenho uma funda, eu tenho um alforge, eu tenho uma harpa, e é só isso que eu tenho, mas eu vou lutar contra esse gigante. Deus disse: muito bem, Davi, então apropie-se de algumas pedrinhas ali antes de atravessar o pequeno riacho e vá em meu nome, porque o que você tem é suficiente para que eu comece a fazer uma grande obra. O que você tem, Eliseu? Eu tenho uma capa que eu herdei do meu mestre Elias. Então, Eliseu, se você tem uma capa que foi de um homem ungido como Elias, fere as águas com a capa e você vai ver o que eu posso fazer. Eliseu começa o seu ministério fazendo este milagre, ferindo as águas do Jordão, e o Jordão abrindo as suas águas para eles passarem seco. O que você tem nas suas mãos? O Senhor conta a história em Reis, segundo Reis 4, verso 2 em diante, de uma viúva que ficou endividada depois do falecimento do seu esposo, e ele era um profeta, e a Bíblia diz que ela pede socorro, e aí quem vai socorrê-la? O homem de Deus, Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu chega à casa daquela mulher, sabendo que seu esposo foi um profeta de Deus, mas infelizmente descuidou um pouco da vida financeira, fez dívidas e acabou morrendo, deixando a viúva endividada, correndo o risco de perder os filhos como escravos. Então o profeta foi à casa daquela viúva e disse: o que você quer que eu faça? Declara-me, que é que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Olha a mentalidade do pecado é essa: tua serva não tem nada em casa. Mas logo ela corrige: senão uma botija de azeite.
foi o suficiente. Eliseu disse: então toma este pouco azeite que você tem, manda teus filhos para a vizinhança, pedindo emprestado todas as vasilhas que vocês conseguirem, entra para teu quarto, fecha a porta. Milagre era exclusivo, era para aquela mulher. E ele disse: e começa a despejar do pouco que você tem, comece a encher as vasilhas emprestadas. E aquela mulher foi derramando da sua botija o pouquinho de azeite que ela ainda tinha. Ainda bem que ela lembrou que tinha, porque o profeta trabalhou, o Espírito Santo trabalhou a partir daquele conteúdo, do pouco que a gente tem. A semente pode ser pequena, irmãos, mas lembre-se, a semente pode produzir, uma semente pequenininha pode produzir a maior das árvores. E alguém disse o seguinte: quem tem uma semente, e a Bíblia diz que nós temos, todos temos e somos uma semente. Quem tem uma semente tem uma árvore. Quem tem uma árvore tem milhares de outras sementes, e quem tem milhares de outras sementes tem não apenas mais uma árvore, mas uma floresta. Ou seja, Deus criou o processo da multiplicação a partir de uma semente. Quando se planta um grão de milho, você não colhe um grão, você colhe 300 grãos. E com 300 grãos, você pode fazer 300 novos pés, novas covas de milho, as quais produzirão cada cova, no mínimo, mais 300 grãos, e aí você já está multiplicando isso. Isso já vai para uma cifra muito mais elevada. Ou seja, quem tem 1 grão de milho pode dizer que tem uma lavoura. Importante é saber que, aí é o último ponto que eu quero falar, importante é saber como usar esta semente. Importante é saber como utilizar essa semente. A Bíblia diz o seguinte: quando Deus cria as coisas, cria todas as coisas, Ele mostra esse princípio também. É bem simples, já falei isso aqui várias vezes, estou até repetindo. Mas quando Deus queria criar as árvores, quis criar as plantas, a Bíblia diz que Deus falou para a terra. É isso mesmo. Disse Deus: produza a terra erva verde. Ora, a ordem da criação parte dos lábios do Senhor. Mas o elemento que Deus vai usar para produzir a erva verde é a própria terra. E então Ele fala com a terra: produza a terra erva verde. Erva que dê semente. Então Deus especifica: todas as plantas que vão sair dessa terra vão ter semente. Árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Toda semente, ela só tem função, ela só tem poder de multiplicação se a gente voltar ela para o seu ponto de origem, que é a terra. Pega uma semente e coloca ali em cima do asfalto. Por melhor que essa semente seja, ela não vai dar fruta, ela vai morrer, vai secar. Mas procure um lugar que tem terra macia, enfia ela dentro da terra, molha a terra. Quando ela entra em contato de onde ela veio, quando Deus falou a terra, então quando ela entra em contato com o seu ponto de origem, ela ganha força, o potencial daquela semente aparece. E ela então começa a germinar. Daqui a pouco ela libera uma planta, uma árvore. E essa árvore vai produzir dezenas e centenas e milhares de outras sementes. O poder da semente, então, tem a ver com a sua própria vida que existe nela, mas também com o lugar onde ela é plantada. Quando Deus quis criar os peixes e as aves, a Bíblia diz que Deus falou às águas, aos mares: produzam, vou ler como está na Bíblia: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Qual era o ponto então de origem dos peixes? As águas. Das aves, Deus acrescenta a expansão dos céus. Parece, pelo relato, parece que elas surgem das águas, mas batem asas e fazem do seu habitat a expansão dos céus e a natureza. E aí é o seguinte:
tira um pássaro da expansão dos céus, você estará neutralizando o poder daquele pássaro de voar, de deslocar, de produzir. Tire um peixe da água e ele acaba a sua mobilidade, sua rapidez, sua esperteza, sua beleza, vai e morre. Por quê? Porque ele só dá vida, só produz. E olha que a Bíblia diz que Deus colocou o poder da multiplicação, principalmente nos peixes. E é comprovado cientificamente que um peixe, ele desova milhões de ovos. Os predadores das águas destroem milhões de ovos. Mas os mares, os rios, as lagoas ainda continuam cheias de peixes, porque o poder da multiplicação é maior do que o da depredação. Logicamente o homem não pode abusar disso, porque em alguns lugares pode entrar em extinção algumas espécies, e já estão entrando em muitos lugares. Mas o processo de Deus é multiplicar acima do consumo legítimo, normal. Nenhum ser humano consegue consumir tudo que Deus dá, de jeito nenhum. Irmão, se você fizer um levantamento no planeta Terra, olha, eu não vou exagerar não, mas é difícil acreditar que amanhã, plena segunda-feira, estará saindo para o trabalho. É difícil acreditar que 40% da população do mundo vai sair para o trabalho amanhã. Eu acho que é bem menos. Eu não vou exagerar não, porque eu sei que aqui todo mundo é trabalhador. Se for medir pela igreja, não vai ficar ninguém em casa, né? Mas tem um detalhe: no mundo inteiro, você pode sair pelas ruas. A maior parte, muitos estão passeando, estão comprando, estão na praça, estão lá na pista de corridas, fazendo seus exercícios, nas academias. Ou seja, há uma multidão de gente que não está produzindo nada, assim, que realmente mantém a vida, né? Tem coisa que não mantém vida, que não tem nada a ver. Se eles pararem de fazer, não vai fazer falta nenhuma. Agora, não pode parar de plantar, não pode parar de colher, não pode parar de investir em alimentos, em subsistência, em manutenção da vida, né? Tem coisa que não pode parar. Talvez não tenha mais do que uns 15% que estão realmente trabalhando naquilo que é essencial. E, no entanto, 15% trabalha e 85% come e sobra, e ninguém dá conta, sabe, de esgotar a produção que o mundo nos dá, a terra nos dá. Em última palavra, Deus nos dá. Então nosso Deus é um Deus de abundância. Ninguém vence Deus dizendo eu vou dar mais do que Deus dá para mim. Olha, nem o que você dá para Deus não é autoral seu, 100%. É Deus que capacita, Deus que providencia, Deus que articula o plano e coloca as coisas às vezes tão boas, tão fáceis para você fazer. Só Deus podia fazer aquilo. Então esta é a última coisa que eu quero falar. Quando Deus criou o homem e diz para ele frutificar e multiplicar, ele só pode atingir esse objetivo se ele estiver no seu ponto de contato. Peixes têm que estar com contato com a água, aves com o ar, com a expansão, as sementes a terra, mas o homem não. O homem tem que estar em contato com o seu Criador. Nós surgimos de Deus, nós nascemos de Deus. Em Deus, nosso potencial cresce, nós seremos tudo quanto Deus idealizou que devemos ser. Fora dele, o homem está completamente desligado da sua fonte de energia motivadora, inspiradora, fortalecedora. Aí que entra a última palavra, é aí que entra a obra de Cristo. O Senhor Jesus entra exatamente aqui. A Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus, seu ponto de contato, seu lugar de vida. Mas vem Jesus Cristo, e a Bíblia diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo
dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O pecado fez um bloqueio, separou o homem do seu ponto de origem, seu lugar de sucesso, seu lugar de realização, seu lugar de fortalecimento. Então a raça humana inteira foi classificada como morta em delitos e pecados, e ela não podia fazer mais nada por ela mesma. Então o Senhor manda um Redentor. O próprio Deus providencia aquele que vem fazer a religação, a reconciliação, a derrubar as separações e pôr o homem em contato novamente com Deus. Agora o próprio Senhor Jesus disse que estar em contato com Ele é estar em contato com o Pai. Por isso, na parábola da videira, ele diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então o Senhor Jesus estabelece o princípio da nossa prosperidade. Qual que é o princípio da nossa prosperidade? Estarmos nele, ligados a Ele, em comunhão com Ele. Quando você aceita, recebe Jesus na sua vida e sincroniza e alinha a sua vida com aquilo que Ele ensinou, você está fazendo um grande favor para você mesmo, para a sua alma. Porque fora dele você é um peixe fora da água. Fora de Deus você é como o peixe fora da água. É como o pássaro fora da expansão dos céus. É como a semente fora da terra. O homem fora de Deus, ele não pode dar frutos. Ele vai ter conflitos, dores. Então é de vital importância que estejamos reconciliados com Deus. Qualquer que seja a realização do homem, a parte de Deus, não pode ser considerada como prosperidade. Você vai falar assim: mas eu conheço um homem riquíssimo, tem tudo, mas ele não tem Deus, ele não gosta de Deus, ele não lê Bíblia, ele não gosta de fé, ele não gosta de cristianismo, mas ele é rico. Diz: ele é um pobre, é um frustrado, é uma pessoa que está à beira de um precipício, porque a fragilidade da sua alma, do seu mundo emocional pode corromper qualquer momento, pode desabar a qualquer momento. Então Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Aí Jesus descreve aquela frase célebre: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O princípio da nossa realização plena e total é estar em Cristo. Que todos possam se render a Cristo e ter uma vida abundante, como Ele prometeu, porque a vida abundante vai além de qualquer recurso, de qualquer multiplicação financeira apenas. Vai além, vai para o mundo interior, vai para a paz, vai para o conforto do coração, né? Eu falo sempre isso, repito, e não tenho dúvida de que foi desse jeito mesmo que Deus fez. A minha maior prosperidade não consiste em ter riquezas, porque eu tenho certeza que as riquezas me impediriam de viver a vida que eu vivo hoje para servir a Deus, da forma como eu sirvo. Porque eu não vejo tempo, eu não vejo sobra de tempo. Pelo contrário, me falta tempo para fazer o que eu quero fazer para Deus. Eu faço sempre deixando alguma coisa, muita coisa por fazer. Então imagine que eu vou deixar o tempo que eu tenho já tão exíguo para me dedicar a outras coisas. Agora você pergunta: você tem o que o senhor precisa, pastor? Eu digo: eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor era questões políticas, né? A gente tem que dar atenção para todo mundo. E olha, eu não censuro todo político, não. Tem muito político sério, honesto, trabalhador.
consciente das suas funções, mas é um campo minado nesse campo da política. Alguém me perguntou, querendo ganhar a nossa simpatia, diz: o senhor está precisando de alguma coisa e tal, porque a gente... Aquele negócio, né? Eu disse: não, meu amigo, eu vou ser muito honesto com você, eu tenho mais do que você tem. Se você soubesse o quanto eu tenho, você que estaria dirigindo-se a mim para obter alguma ajuda. Eu tenho mais do que eu preciso. O meu Deus é riquíssimo em misericórdia e em bondade. Eu tenho oração para você. Eu tenho a palavra de amigo para você. Eu tenho a fé no coração para te ajudar a crer em Deus. Isso tudo não é mensurado por dinheiro. Vale mais. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Se eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça imerecida nunca é negociada, senão ela não é graça. E ele ficou olhando para mim e disse: é verdade, pastor, eu acredito sim que o senhor tem mais do que a gente pode imaginar. Eu falei: sim, eu não tinha, realmente eu não tinha, mas Deus teve misericórdia de mim, me guiou pelo caminho dessa conquista. Eu não sou digno dela, não sou merecedor de nada, mas a graça de Jesus Cristo manifestou o Salvador a todos os homens. Todos os homens podem ser alcançados por essa graça. Não tem ninguém privilegiado. Deus ama todos. Jesus disse: vinde a mim todos, os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então nesta noite, querido irmão, Jesus continua sendo esta fonte inesgotável para as nossas vidas. Curve a sua cabeça. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor. Estamos confortáveis na Tua presença. Temos, Senhor, certeza que os Teus caminhos são caminhos planos, retos, grandiosos, e sei que o Senhor tem um povo, uma igreja, o Senhor tem, Senhor, um povo que o Senhor resgatou com Teu sangue. Este povo é um povo próspero. O Senhor tem dado tudo quanto pertence a esta vida e à vida eterna, e por esta palavra nós Te gloriamos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tudo. Abençoe a vida de todos que vieram, estão ouvindo Tua palavra e sei que vão estar, Senhor, apoiando a sua fé e a sua confiança naquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos hoje e sempre. Todos digam amém. 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 Enquanto cantamos, deixe a palavra fluir na sua vida.